Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Cavalini, professor, hipnoterapeuta, psicopedagogo. Sejam bem-vindos ao Além da Linguagem. E hoje a gente vai bater um papo muito bom com a Isabela Oliveira, estudante de jornalismo, com quem eu tive o prazer de trabalhar por um ano na área de imprensa. E eu trouxe ela para conversar um pouquinho com a gente sobre a faculdade de comunicação, como foi chegar lá e, claro, dicas para quem quer escrever melhor. Bem-vinda, Isabela. Oi, muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. Bom, como você já falou, sou estudante de jornalismo e eu faço o meu curso na Fapcom, que é a Faculdade Paula de Tecnologia e Comunicação, e ela é localizada na Vila Mariana, aqui de São Paulo. Antes de entrar na faculdade, eu tinha uma visão completamente diferente do que é o curso de jornalismo, porque eu comecei a gostar do jornalismo por causa do filme Diabo Veste Prada. E aí eu imaginava que a gente ia chegar na faculdade, ia ser tipo uma super redação, e que várias pessoas iam estar lá e a gente só ia aprender o que a gente gosta, ia ser tudo focado para comunicação, e para escrita, e para leitura, e não é. Eu acho que a gente chega com muita expectativa, sabe? Achando que tudo vai ser mil maravilhas, e não é. Para você fazer um curso de comunicação, você tem que saber de tudo. Então, você aprende um pouco de tudo, não é só coisas voltadas à comunicação. Então, a gente aprende história, não é história do Brasil, é cultura brasileira, eu não imaginava que a gente ia ter. A gente aprende desenvolvimento político e econômico, que eu também não sabia que nem da existência disso. É lógico que tem os cursos, as matérias focadas, mas sempre tem coisas que não são, tipo aula de gramática. Gramática eu achava que a gente tinha na escola, sabe? E a gente chega, pum, aula de gramática. E você tem história da arte, por exemplo, coisas desse tipo? Não teve ainda? A gente teve estética, Ah, estética. que é meio E que história da arte. é. Foi uma coisa que foi muita expectativa versus realidade pra mim. Porque eu achava que a gente já ia chegar primeiro semestre, sei lá, já ia escrever matéria, Uhum. já ia ter aula de como você entrevista pessoas, técnicas de entrevista. E não, é literalmente o primeiro ano é para nivelar os alunos e muita gente acha que não é necessário, mas é. Você acredita? Então, a gente pode dizer, afirmar, que a prática te levou a sua qualidade de escritora, de redatora. Eu acredito que sim. Desde criança, e eu acho assim, tudo é questão também de você se forçar um pouco. Uhum, Tem dias, tem semanas que eu não tenho a menor vontade de ler. E eu claro. respeito esse momento também. Só que eu sei, por exemplo, eu tenho um livro para ler da faculdade. Eu preciso ler aquilo. Eu não gosto. É, eu tenho uma dificuldade muito com texto técnico. Uhum. Livro técnico, para mim, não flui, não funciona. Eu fico lendo aquilo e eu leio de novo e não entra na minha cabeça. Então, eu demoro muito para ler esse tipo de texto. Só que eu preciso ler. Sim, vai ser cobrado, né? Sim, e então eu me forço e eu listo metas. São 200 páginas e eu quero ler em 4 dias. Então, todo dia eu tenho que ler 50 páginas. E se você, E você faz uma autoanálise depois, se você absorveu e você volta, ou você, página lida é página passada. é, eu tenho muita facilidade em, pelo menos quando eu tô lendo, mesmo o texto que eu não entendo muito, Uhum. em ver quais partes são mais importantes para mim. Então, mesmo que eu faça uma leitura rápida, porque assim, se eu for pegar um texto científico ou técnico, em que eu for ler palavra por palavra e querer entender tudo, eu vou demorar muito. E às vezes eu não tenho esse tempo. Uhum. Então eu faço aquela leitura mais rápida. Se eu não entendo alguma coisa, eu volto uma vez, aí se eu não entendo de novo, eu passo. Mas eu tento pegar pelo menos os conceitos-chave, Aham, a linha o, do texto, o né? A ideia. central. Uhum. É.
E aí eu geralmente grifo, passo para o computador em tópicos, e aí eu leio esses tópicos depois, aí ajuda muito. E você acha que essa leitura do tópico recupera pelo menos a ideia do texto para você poder fazer a prova depois? Porque pelo menos o que é mais importante você sabe. E às Uhum. vezes você lendo esses tópicos mais importantes, você consegue entender a linha de raciocínio do texto. Perfeito. E aí Não você acaba. literalmente, né? Mas você tem a É, ideia do contexto, de tudo, né? porque o que eu acho que texto técnico é lógico que é importante, a gente tem que. A maioria das coisas que a gente precisa ler em comunicação é técnico. Sim. Mas teria outra forma de escrever para que a gente entendesse melhor. Não estava ser tão denso assim, né? Você quer dizer? É, tem gente que acaba de sair do ensino médio, entra na faculdade e dá um texto teórico para a pessoa. Gente, não vai entender, Pois entendeu? é. Então, eu acho que teria outra forma de você escrever isso. Então, geralmente, eu tento fazer um resumo com a minha linguagem. Uhum. Eu tento Transcrever o que você traduzir entendeu. aquilo. Uhum. Isso funciona muito, muito. Que bom. É uma forma de estudar. Essa é uma forma boa. E a base do estudo é você absorver o máximo de informação com o mínimo de recurso, né? Você lendo a palavra e recuperando, perfeito. Porque se você tem a noção da escrita, você se apropria daquela informação e você desenvolve. Né? Então você Sim. não tem que saber literalmente o que está lá, mas se o cara disse que aquilo aconteceu por um motivo e chegou a tal lugar, você sabe que teve uma caminhada ali e você produz em Uhum. cima, né? E que nem isso funciona para mim, porque de tanto tentar, eu encontrei essa forma de entender. Aham, Para muita gente isso não funciona. sim. Então, para você chegar até uma coisa que funcione para você, é aquele negócio de tentativa, acerto e erro, sabe? É E exatamente aí você isso. vai construindo. E isso vai para tudo, Isa. Vai para desde do modo como você lê, ao modo como você resume, é o tempo que você dá para essa leitura, sabe? Você trabalhou com Uhum, 50 páginas. Tudo bem, isso a gente está falando de uma forma genérica, mas você sim. trabalhou com metas. E se você pôs essa meta e ela não funcionou, na próxima leitura você vai pôr metas menores ou maiores, Uhum, enfim, você vai saber dosar. É importante ter essa noção de que se você fracassou na primeira tentativa, não é porque você não sabe, mas é você está treinando o teu cérebro. Então ele está estabelecendo limites, né? É assim que funciona. O sim. tempo de concentração, tudo isso. E você acha que a faculdade te ajudou com isso? Ou isso foi uma coisa que você acabou se condicionando? Você mesma foi encontrando o seu caminho? Tá. Nisso eu acho que foi eu mesma que fui encontrando o meu caminho, Uhum, porque apesar da minha faculdade ser pequena e as salas serem muito pequenas, o que deixa as aulas muito mais fáceis e a uhum. gente é muito mais próximo dos professores. Então, se a gente tem alguma dúvida, eles têm tempo para explicar. Sim. É quase meio que uma aula particular, sabe? Porque as salas são muito pequenas. Minha Uhum. sala mesmo, agora, no sexto semestre, ela tem acho que 15 alunos. Começou com É, 60, você falou? não, começou com 30. Ah, tá. É que tem matérias que juntam Ah, outros sim, claro, cursos. claro. Claro, é a grade. Uhum. Entendi. Mas nas matérias específicas, a minha sala tem 15 pessoas. Uhum. Lógico que influencia que eu estudo de manhã, um monte de coisa. À noite é muito mais gente. Uhum. Mas vou focar na minha realidade. Tem 15 pessoas na minha sala. É muito fácil, por exemplo, se eu tenho uma dúvida, perguntar para um professor ou conversar com ele depois da aula. É muito fácil. O que eu sei que não é a realidade de muitas outras faculdades. Sim, infelizmente. Só que eles dão conteúdo e vai de você buscar aprender ou não. Eles não vão pegar na sua mão e falar, ai, querido, vamos lá, vamos aprender. Você não entendeu? Fala pra tia. Não, Eles vão te cobrar lá na frente, né? Eles exatamente. falam, Na eu hora te da dei prova isso e o tá lá. prazo. E tem coisas assim que são até engraçadas. A maioria das minhas provas são fáceis no sentido de ser aquilo que você aprendeu na aula. Uhum. Só que às vezes o básico é difícil. É. É.
Porque Tem assim, você gente tem que um não monte de coisas compreende. que você tem que pôr nesse caminho. Você tem matérias que são novas que você nunca teve contato. Primeira barreira. Porque a primeira coisa que a nossa Sim. cabeça faz é procurar associações. Não tem nada para você se amarrar, ferrou. Você vai ter que começar do zero. Ah, ferrou, sabe? Então, eu sempre tive isso desde o ensino médio. Eu acho que desde antes até, no Fundamental 2, do fim do Fundamental 2 para o ensino médio. Eu tenho meio que uma rotina. Não é algo certo, porque eu não gosto, eu não consigo, eu travo com uma coisa certa. Tipo, hoje eu vou estudar matemática, amanhã eu vou estudar português, depois de amanhã ciências, sendo que eu não preciso disso naquele momento. Uhum. Tipo, se eu não tenho uma prova antes, eu não consigo esse negócio de ter muito tempo para fazer uma coisa. Então, por exemplo, se eu vou estudar, vai ser antes da prova, ou antes de fazer um trabalho, alguma coisa assim, que eu tenha que necessariamente fazer. Uma motivação, você diz, né? Isso. Antes disso, eu vou fazendo. Eu tenho muita mania de fazer resumo, então eu vou fazendo resumos que me ajudam muito também. Mas assim, eu crio metas e isso me ajuda muito. Tipo, essa semana eu vou fazer isso, 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 eu vou ler isso, 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 e eu vou escrever isso, isso, isso. Muito bom. É muito importante, porque não é só disciplina, mas é hábito, né? Você, na primeira Uhum, semana você cria, na segunda semana você repete, na terceira semana você já acostumou, na quarta você uhum. já faz isso como automático, né? Você se treina E para fazer, né? sim, e as semanas mudam. Então, essa semana eu tenho uma coisa para fazer, na outra semana eu vou ter outra. Não é que nem, por exemplo, que tem matéria, tem curso que você precisa realmente estudar regularmente. Uhum. Então, toda segunda-feira eu vou estudar uma matéria, toda terça-feira. Eu arrumei uma forma de não ter essa necessidade, Aham, porque isso não funciona para mim. entendi. A rotina, nesse ponto tão rígida, ela acaba sendo prejudicial para você. Sim, me dá preguiça, eu Aham. não tenho ânimo, eu leio, 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 não entra nada na cabeça. Nossa. Sim, E você aí eu tem fico sono, pensando, você procrastina. uhum, e aí eu fico pensando nos trabalhos que eu tenho que fazer e eu tô lá fazendo uma coisa que naquele momento não é tão essencial assim, sabe? Sim, faz todo sentido. É a questão de você adequar o método ao teu jeito de ser também, né? Encontrar Mas aquilo, também tem no fim das gente, contas é isso, né? O seu caminho, o jeito que você faz, né? afinal as pessoas são diferentes, a forma de estudar não vai ser igual para todo mundo, a forma Exatamente de isso. ler não vai ser. Exatamente, falou tudo. E quando você está na aula, você anota ou você presta atenção ouvindo e isso te ajuda depois? Como que você faz? Você tem caderno? Como que é? Aula presencial, para mim, é diferente de aula que nem a gente está fazendo agora na pandemia à distância, online. Uhum. Nas aulas online, eu tenho necessidade de anotar pelo menos as palavras-chave, e aí, para depois ir atrás em buscar isso, sabe? O significado das palavras, em que contexto elas estão, e aula presencial não. Aula presencial, para mim, só de escutar. Às vezes anotar uma coisa ou outra, mas é muito difícil. Uhum. É mais você. Porque eu sou uma pessoa de recordar, por exemplo, estava na aula e aí eu escutei o professor falando, então eu vou lembrar o jeito que o professor estava, o que estava escrito na lousa. Eu sou uma pessoa muito visual. Uhum. E aí em casa eu vou fazer o meu resumo e vou ler, e aí eu vou aprender porque eu vou lembrar o que o professor falou. Sim, aí você acaba lembrando até se teve algum barulho lá fora da aula, você vai acabar lembrando se estava chovendo nesse dia. São pistas, né? São marcas que você vai guardando para fazer o. Até se eu não estava prestando atenção, eu vou lembrar que naquele dia eu não estava prestando atenção e que foi nesse dia que tal coisa foi explicada e por isso que eu não lembro, porque eu não estava prestando atenção. Mas você sabe que teve um momento na linha do tempo que isso aconteceu na sua vida, né? Eu sou muito visual nesse sentido. Aham. Só que online eu não consigo isso. Que interessante. Porque, por exemplo, a cena é a mesma. Que nem você tá aí, vai ser sempre esse fundo e você vai estar nessa posição. Exatamente isso.
não tem nada que eu consiga distinguir para me lembrar, sabe? Tipo, É o o que você fez de contexto. diferente para eu pegar isso da minha memória? Não tem. Entendi. Você não tem as pistas É, para você lembrar disso depois. Putz, olha que legal, é hein? Não é bizarro, é o cérebro. É como funciona. É que as pistas são diferentes para cada pessoa. E no teu Uhum, caso, é o ambiente que te traz isso. E o fato de você estar numa sala dedicada àquilo, fora da sua casa, estar num ambiente de aprendizagem, com seus colegas, com seus professores, aquilo lá vai acionar na tua cabeça um outro tipo de memória. Em casa, você está na uhum. sua casa. Então, para você dissociar o estudo da casa é mais complicado. Por isso que Sim, anotar, por isso que eu te tanto, perguntei. uhum, tanto que, por exemplo, quando a pandemia começou, que a gente teve que ficar em casa e tal, que tudo era novo, eu tinha que estudar em casa, eu tinha que trabalhar em casa e eu tinha que ter a minha vida do que sobrou dela em casa. Sim. Nem que E eu fosse tenho a 2 horas. sorte que. Entendeu? Só que assim, eu tinha que ter uma forma de separar essas três coisas, porque senão eu ia ficar doida. Sim. Então, eu peguei uma mesa num cômodo para estudar. A mesa do meu quarto era para trabalhar. Uhum. E aí, eu fazia outras coisas em outros lugares. Tipo, eu tentava mudar o ambiente. Minha casa Perfeito. não é muito grande, mas eu consegui fazer isso. Você criar o ambiente para cada tipo de tarefa. Uhum. Porque eu sabia que quando eu sentasse na minha mesa do quarto, eu ia ter que trabalhar. Quando Você eu estava se sentasse na outra educando. mesa, eu ia ter que estudar. Sim. Olha que legal. Isso é muito Hum. interessante. Que nem em aulas presenciais, para mim, uma folha era o suficiente. Eu não precisava ter um caderno. Uhum. Uma folha assim, solta de fichário, sabe? Eu Sim. colocava tudo dentro de uma pasta, era uma zona. Mas funciona? Sim, porque era uma zona no papel, não na sua cabeça. Que é o que importa. Funcionava. Depois eu buscava as folhas aleatórias para fazer meu resumo, porque era o que agora eu percebi que para o próximo semestre, que eu vou ter online também, o Uhum. próximo semestre inteiro, eu vou precisar de um caderno. Sim, para você se Porque organizar eu melhor. preciso ter tudo ali, sabe? Sim, sim, Porque eu sim. perdi as coisas, isso que eu tava em casa, eu perdia, Mas isso é eu não é o sabia onde. nosso, é a readaptação, né? A gente está trazendo um Sim. novo momento, um novo modelo diferente. E você acha que você se inspirou em alguma coisa ou você foi fazendo para, tipo, não, eu preciso separar os locais para eu fazer as coisas, eu preciso ter esses momentos distintos do meu dia. Você viu isso em algum lugar ou isso você foi criando conforme você foi vendo que não estava funcionando? Mesmo sem precisar, eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de ver vídeo de organização na internet. Aham. Então, assim, sei lá, qualquer besteira de organização, desde guarda-roupa até de escritório. Então, tem gente que, por exemplo, antes disso, muita gente já trabalhava de casa. Então, acabava criando uma rotina. De tal hora eu fazia tal coisa. Eu tenho um caderno para cada. Ou, eu tenho um fichário. Fichário funciona. Não, o fichário não funciona. Tem que ser um arquivo no computador. E aí Aham. eu meio que. Mas eu não usava nada. Eu já Mas você tentei via os várias vezes. padrões, você Uhum. foi criando na sua cabeça modelos, mesmo que você não usasse, modelos Sim. de organização. Que nem eu sempre achei lindo que algumas pessoas fazem aqueles resumos decorados Sim, o em que lettering. demora 80 anos para fazer aquilo. Já tentei. Eu comprava folha quadriculada, folha pautada, folha pontilhada. é, eu comprava caderno de uma matéria, caderno de 10 matérias, Caderno de fichário. desenho, você já comprou? Já comprei caderno Eu também. e nada funcionou. Nada. Para mim, o que funciona é fazer um resumo no computador. Isso sempre funcionou. Aham, Que eu demoro muito para escrever, porque eu sou muito perfeccionista. Então, entendi. assim, se a palavra ficou feia, vixe, tem que fazer de novo, aí não. Fica atrás das repetições. Putz, eu decorava frases, sabe? De tanto que escrevia.
Então, para mim, funciona no computador. Entendi. Sempre funcionou. Por isso que para mim funcionava na escola ou na faculdade, enfim, presencial, escrever em papéis aleatórios, porque no final eu não ia usar aquele papel efetivamente, sabe? Era só para Sim. não esquecer. Era um processo de memorização, é isso mesmo. E Uhum. o manuscrito, para memorizar, ele é melhor, porque ele exige mais esforços do seu cérebro. Mais áreas vão trabalhar, então a chance de você guardar é maior. Mas o interessante é que muita gente fala, e eu já li inclusive livros sobre isso, estudos sobre isso, que a digitação ela perde um pouco em comparação com a anotação manuscrita. Mas no seu Eu percebo caso, isso. então, mas no seu caso, como você já criou uma memória antes, você está trazendo ela de volta e aprimorando ela, lapidando, entende? Então Uhum. você não está criando um primeiro arquivo, você está mexendo num arquivo já existente, entendeu? E nem Então, pô, é legal isso. esse método de escrever manuscrito funciona muito para mim no inglês. Uhum. Porque e assim, também é uma situação completamente diferente, porque é só o inglês. Na faculdade são várias matérias. Sim. E são usos Então, o que eu diferentes, né, faço? Isa? Sim, e às vezes eu sempre faço esse resumo no computador. Isso você nunca vai me ver em qualquer matéria não ter um resumo assim. Sempre vai ter. Uhum. Só que às vezes, de tanto eu ler e eu vejo que não tá funcionando, eu pego um papel e anoto o que eu não tá entrando na minha cabeça. Aí eu Entendi. anoto à mão. É um reforço. Uhum. Legal, hein? Mas E é só quando... isso também. Não, mas é interessante porque é o teu modo de processar, né? E Uhum. a gente, assim, o interessante dessa conversa é que a gente está explorando, talvez você nem tenha pensado nisso antes. Você Uhum. fizesse, e agora que a gente está conversando, você está pondo na mesa, né, as suas anotações mentais aí de como você estuda. E é muito interessante como entender como a sua cabeça funciona. Assim, tudo Uhum. bem, as pessoas que vão assistir esse vídeo não te conhecem, estão te conhecendo agora. Eu já te conheço, Uhum. então eu conheço o teu trabalho, a gente conversa muito e tal. E faz todo sentido, entende? A tua personalidade bate com o teu jeito de estudar, né? E é importante que quem estiver vendo entenda que não é porque dá certo para você, e você já disse isso, que é uma regra. Mas é importante você ter isso na sua cabeça, que você tem esse tipo de recurso, que é ok você ter que procurar Uhum. outro. Não, porque antes eu tinha muita dificuldade, porque eu assisti um vídeo de organização e achava que aquilo ia funcionar 100% na minha rotina. Uhum. Para mim, aquilo tinha que funcionar 100%. E não é assim. Eu pego, às vezes, uma coisa de um, uma coisa de outro, e eu acabo criando o meu método, né? Sim, Que nem aquilo que aquele livro, O funciona, né? Milagre da Manhã. Ah, Muita gente falou pra caramba desse livro, fui eu comprar o bendito do livro. Eu li uma página, eu falei assim, isso não vai funcionar pra mim. E eu descartei, eu não terminei de ler, não consegui. Porque eu sabia, a partir do momento que eu comecei a ler, que aquilo não ia funcionar. sim, assim, tirando a parte engraçada de você pensar que vai ter que acordar de madrugada, não sei o quê, você se conhece. E você percebe Eu que se não você tem que funciono esse mudar, é isso que eu horário. ia falar. Você imagina Eu às não 5:30 da manhã estudando? Gente, não. Aí eu ia chegar um zumbi até o fim do dia. Nossa. Pois é. Ó, quando tava a nossa rotina normal, eu tinha que acordar às 5:30 pra ir pra faculdade. Uhum. A maioria dos dias eu tava mal. Mas assim, mal. O Não dava. humorzinho bom. Porque rotina de quem trabalha e estuda. Estuda, não digo estudar em casa, estudar na faculdade, estar Uhum. fisicamente na faculdade. Eu lembro que, no teu caso, você estudava de manhã, você trabalhava até a noite. Então, você ia chegar na sua casa, assim, em tempo útil, você ia ter o quê? 3 horas antes de chegar num horário que o teu corpo já pede para dormir. Você ia dormir o Sim, quê? Meia-noite, 11:30, até mais. Se você tivesse trabalhos da faculdade para fazer naquele dia, você ia ter que ir além. Ou seja, teu sono não ia ser o suficiente para você se recuperar e guardar o que você viu naquele dia, sim. né? E Então, por você isso eu querer nunca bom humor consegui ainda. estudar todo dia. Não, aí é Sim. querer pedir demais, gente.
Por isso que esse negócio de estudar todo dia, determinado horário, nunca funcionou pra mim. Uhum. Exato, exatamente isso. Né? Porque a gente, Uhum. assim, falando como professor, não sou muito fã do condicionamento, do sentido de Uhum. você ter que fazer algo para ter uma recompensa. Isso não quer dizer que não tem que ter foco, nem objetivo, nem motivação, não é Uhum. isso. Mas você trocar do tipo, vou estudar 1 hora para poder assistir 1 hora de série, vou estudar 1 hora para poder sair depois 1 hora, então para ficar sentado sem fazer nada durante 1 hora. Entendeu? Se funciona e a Isso pessoa não funciona. produz, legal, mas é isso que eu tô falando, né? Pra mim não funciona. Então, mas você imagina você ter todo esse trabalho durante o dia para chegar em casa e fazer lá por 1 hora aquela coisinha. Chega uma hora que aquilo não vai mais suprir a tua necessidade. Você vai precisar de algo Uhum. melhor, algo maior. Então, já começa com a perspectiva de que não vai durar muito tempo essa motivação, né? Uhum. E você já começa ansioso, porque você já tá começando uma coisa querendo terminar, sabe? Sim, se livrar disso, né? Aham. Então, o que você deveria aprender no processo, você não aprende. Pois é, porque você fica olhando pro relógio, né? Esperando da hora de Uhum. acabar de estudar para você fazer outra coisa. Melhor dormir. Nossa, péssimo. Aham. Mas muitas vezes eu tinha muita coisa pra fazer e eu cheguei e falei, eu vou dormir. Que eu vou fazer uma coisa agora que não vai. Primeiro que não vai sair bem feito. Aham. E eu tenho muito pra mim assim, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor que eu posso naquilo. Pode ser que não saia do jeito que eu esperava que saísse, Uhum. mas eu vou dar o meu melhor naquilo porque eu sei que aquilo saiu da forma como eu consegui fazer. Sim, e você vai chegar no final com a sensação de o dever foi cumprido. Não foi o melhor, mas foi o melhor que eu pude fazer naquela Uhum. situação, né? Porque aos poucos você vai melhorando também. Não é porque também uma coisa não saiu como você não queria que a outra que você vai fazer não vai sair. Exato. Mas te dá pelo menos um acalento, sabe? De dei o meu melhor e tá tudo bem. Então, mas isso daí vai gerar felicidade para você. É um Uhum, pequeno prazer. E isso é suficiente para te motivar a fazer de novo, entende? E é uhum, isso que eu estou dizendo. Você não está se condicionando a fazer aquilo, mas é uma resposta boa que você guarda e você fala: poxa, eu consegui fazer aquilo, eu posso fazer de novo. Isso para uhum. quem está estudando e tem pouco tempo, ou para quem está aprendendo alguma coisa nova na faculdade, enfim, é para tudo. Você tem as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, você vai guardando suas medalhas, né? Seus troféus. Isso foi uma coisa que melhorou muito pra mim depois que eu entrei da faculdade e comecei a trabalhar ao mesmo tempo. Uhum. Porque eu sempre fui muito perfeccionista, muito. Eu sempre achei que tinha que estar perfeito. Perfeito assim, no meu padrão, né? Porque o meu Sim, padrão não é igual ao seu. claro, E que claro. não é igual pra quem tá assistindo, enfim. Mas eu sempre achei que eu tinha que fazer aquilo do jeito que eu achava que era perfeito. Não podia estar uma vírgula fora do lugar. E trabalho em grupo em faculdade é muito complexo, sabe? Sim. São várias pessoas que pensam completamente. Vocês têm até afinidade, mas vocês pensam diferente. Sim, fazem diferente, executam diferente, né? Uhum. E tá tudo bem. Se Tem que você não é estar. perfeccionista, entendeu? A frustração batendo na porta. Só que aí depois que eu comecei a trabalhar, o meu tempo diminuiu muito, porque eu sempre tive tempo para fazer as coisas. E quando Uhum. eu comecei a trabalhar, não. Então, eu tive que aprender que estava tudo bem não sair do jeito que eu pretendia que aquilo saísse, mas que se eu soubesse que eu tinha feito da melhor forma que eu pudesse, estava tudo bem. Sim. Que Você eu, no reviu o seu próximo eu padrão, melhorava. seu Uhum, conceito, né? Isso é sim. importante também, porque você está eliminando uma frustração. E isso Uhum, desmotiva também. Você imagina você chegar no muito. primeiro semestre da faculdade com a ideia de que seus trabalhos estão uma porcaria, que você não está dando certo, você desiste. E muita gente desiste. Sim. O papo rendeu bastante, falamos de várias coisas interessantes. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui e dedicado esse tempinho para trocar uma ideia comigo e falar um pouco da sua experiência e passar essa bagagem para quem está assistindo e está se preparando para a faculdade ou está na faculdade e está com dificuldade, pensando, será que eu fiz a escolha certa? Obrigado. Obrigada eu, e se alguém quisesse
perguntar alguma coisa também, estou disponível no Instagram. Enfim, se tiver alguma dúvida, porque antes de entrar na faculdade eu tinha muitas dúvidas também. E foi fundamental para mim perguntar para alguém que já estava, né, estudando e sabia já mais ou menos como que era. Então, se alguém tiver alguma dúvida, Eu vou deixar você o pode teu colocar meu contato. arrobinha. Aham. Eu vou deixar o seu perfil do Instagram aqui. E você tem um site também que você Sim. comenta, faz suas resenhas e seus comentários lá. E a gente vai deixar tudo aqui embaixo para o pessoal acessar. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.